Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto Hermenêutica Jurídica e que tem o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Hoje nós abordaremos o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. E para isso contamos com a presença do Jorge Trindade, que é livre-docente e professor de Psicologia Jurídica da UBRA, e com Luiz Augusto Fischer, doutor em Letras pela URGS e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Essas são as apresentações iniciais, e quero dizer que das edições que nós recomendamos sobre o Dom Casmurro, tem exatamente uma que tem uma pequena biografia do Machado de Assis, feita pelo Luiz Augusto Fischer. Temos também uma cronologia, vida e obra do Machado de Assis, e um panorama do Rio de Janeiro, que, como disse o próprio Fischer, antes falávamos, é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque é o modo como contextualizar, como viviam as pessoas no Rio de Janeiro nessa época, mas que torna extremamente agradável a leitura. Bom, dito isso, Fischer, sempre é difícil fazer um pequeno resumo da obra inicial, esse é o primeiro desafio do programa, mas enfim, por favor. Bom, um resumo do Dom Casmurro tem que começar com uma preliminar, que é a seguinte: depende de qual o grau de profundidade que a gente vai querer fazer o resumo, né? Porque o Machado é um mestre, hoje em dia cada vez mais reconhecido fora daqui, em apresentar texto, subtexto, enfim, histórias, por assim dizer, criptografadas e tal. Então, na superfície é uma história são as memórias de um sujeito chamado Bento Santiago, de uma família proprietária do Rio de Janeiro, no final do século XIX, que está rememorando a sua vida. Então, essa é a maneira neutra e provavelmente tola de fazer o resumo da obra, né? Porque esse sujeito, ao contar a sua vida, ele vai repassar uma tremenda amargura que ele carrega consigo, uma ferida aberta que ele traz, que é a sua relação com a sua namorada de infância, que veio a ser a sua mulher, e é a mãe de um menino que ele acha que não é filho dele, que não é seu filho, né? Que é apenas filho dela. Então, só que já o enredo cresce de importância enormemente, né? Poderia acrescentar um terceiro patamar, que é o seguinte: no começo do romance, como é um romance em primeira pessoa, então a palavra é do próprio Bentinho, né? Que tem esse apelido de Dom Casmurro por ser um sujeito, enfim, um pouco fechado, Casmurro, né? Um dia ele está andando no trem, no bonde, voltando para casa, e um poeta jovem lê uns versos para ele meio que dorme e tal, e o cara passa a chamá-lo de Casmurro por causa disso, né? É a origem. E ele está contando vai contar essa história terrível, em que ele vai fazer uma acusação direta contra essa sua namorada, ex-mulher e tal. Mas ele não diz de peito aberto, não assume de peito aberto que vai contar essa história. Ele começa fazendo todo um negaceio, dizendo: eu estou aposentado, já não faço mais muita coisa, de vez em quando desço para a cidade para assistir algum teatro e tal. Pensei em escrever um livro de direito, um tratado de filosofia. Depois cogitei fazer a história dos subúrbios da minha cidade, que eu gosto muito. Mas enquanto eu não pego um tema de fato importante, eu vou contar alguma coisa, como se fosse uma coisa menor. Assim. Enquanto isso, eu vou contar uma história. Pois a história que ele conta é, na verdade, a história da vida dele, que é essa. História da sua infância, da sua juventude, a passagem pelo seminário, a passagem pelo curso de Direito, de que ele aproveitou quase nada, imagino que vocês vão falar sobre isso bastante, né? Em Portugal. Depois a vinda para o Brasil, o casamento, o nascimento do filho, a relação com o grande amigo e, na cabeça do narrador, o seu inimigo principal, o Escobar. E finalmente o nascimento do filho, o nascimento da dúvida sobre a paternidade, a acusação viva que ele começa a fazer à sua mulher, a separação dos dois, a ida do filho e da mulher, do não filho e da mulher para a Europa. E, enfim, a vida dele, então, de maneira assim muito rápida, é por aí, né, o enredo. Perfeito. O engraçado que, né, também em Brás Cubas, Brás Cubas é uma memória póstuma, ele vai estudar também, não aproveita nada do curso de Direito, quer dizer, não serviu para absolutamente nada, e agora também, nesse personagem, também não aproveita nada do curso de Direito, verdade, também vai estudar na Europa. É verdade. Jorge. É verdade. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que realmente a tarefa do Fischer é bem difícil, fazer um resumo assim dessa natureza, de uma obra tão importante em tão pouco espaço de tempo.
Mas ele deu uma visão bem bonita, Claro, nós queremos esticar para eu as diria pessoas assim, que ele deu uma visão belíssima, como diria o José Dias, né? Uma visão amantíssima, cheia de superlativos, né? Que era a característica do agregado. Mas eu estava me lembrando, enquanto o Fischer falava, que lá pelo ano de 71, eu andava pelo curso de letras da URGS e fui entregar na biblioteca um livro que eu havia tirado, que era Dom Casmurro, mas tirei um outro livro do Machado de Assis, que era Helena. Eu me lembro que era uma capinha verde, um livro bem pequenininho. Saí da biblioteca e encontrei meu professor de literatura brasileira, que me viu saindo com o livro Helena. E disse: o que tu pegaste na biblioteca? Eu disse: eu peguei Helena. Ele disse assim: pobre, personagens planas. E eu, como um aluno de 17 anos, chegando ali na universidade, não ia jamais, né, contrapor, nem tinha argumentos para contrapor qualquer coisa. Mas aí dei os passos e lembrei do seguinte: que se eu tivesse sido visto pelo meu professor entrando na biblioteca, que eu tinha ido devolver a obra Dom Casmurro para tirar a Helena, né, eu talvez tivesse dito ao professor o seguinte: olha, não se trata aqui agora de personagens planas, mas de personagem esférica, que era o grande papo da época, né, na década de 70, as personagens que tinham uma certa pobreza psicológica e aquelas de uma grande riqueza emocional. Eu me lembrei disso, né, assim, a propósito, porque acho que realmente o Dom Casmurro é um grande tratado também do ponto de vista da riqueza psicológica das personagens. E aí me dei conta que o livro é publicado em 1900, terminado em 1899 e publicado em 1900. E aí tem a virada do século e paralelamente foi a mesma coisa que aconteceu com a interpretação dos sonhos do Freud, que foi concluída em 1899, 98, e ele sabiamente aguarda e faz a publicação, marcando então a criação da psicanálise na virada do século, em 1900. E aí queria fazer um paralelo que talvez seja apenas produto do meu simbólico, da minha imaginação, quem sabe, né? Mas não sei se Freud conheceu Machado de Assis, nem tampouco se Machado de Assis leu alguma coisa de Freud. Eu não teria dados nenhum sobre isto, né? Mas de qualquer forma, ambos tiveram alguma coisa muito similar em locais extremamente diferentes e com perspectivas completamente diferentes. Um médico que veio da psicanálise e um tipógrafo que acaba sendo um grande literato, talvez no Brasil uma das expressões maiores desse tipo de romance, e presidente da Academia Brasileira de Letras, não é isso? Alto funcionário público. Alto funcionário, mas como tipógrafo, público, né? E essas ligações, é possível, essas ligações que com a questão da Shakespeare, do Otelo, isso é um modo também de... o Machado é um grande leitor do Shakespeare, né? Tem trabalho sobre isso já desde os anos 50, pelo menos tem recenseamentos assim, das citações e alusões que o Machado faz ao Shakespeare, e o Otelo particularmente aqui entra direto, que ele vai assistir inclusive uma representação do Otelo, né? Do ciúme e tal. Eu acho assim, essa coisa do ciúme, eu acho que ela é um tema importante, mas é um daqueles temas, digamos, do primeiro e da segunda camada está presente, né? Inegavelmente está presente. Mas é curioso, assim, se tu olhar a história não sei se quando tu fazia letras isso aparecia muito, mas enfim, tu tem assim, certamente até os anos 60 tem uma tradição de debate sobre Machado de Assis, de 60 para cá tem outro, final de 60 para cá, bem naquela altura aí de 71, 72, aparecem alguns trabalhos inéditos. Só para dar um exemplo mais forte, se tu pegar a crítica literária brasileira sobre Machado de Assis até os anos 50, é unânime a seguinte opinião: Capitu, aquela traidora, não é isso? O traído, Bentinho e tal. Os caras dão de barato isso, entendeu? Até que aparece uma mulher que não por acaso... é uma leitura rasa, meio... É uma leitura rasa, trivial, claro. Que não leva em conta o fato inicial de que quem está contando a história é o próprio prejudicado, né? Claro. É só ele que tem a palavra, então... De quem é a voz do romance, né? Como já disse alguém, já que eu estou na presença de advogados, aí ele é ao mesmo tempo o acusador,
o advogado de defesa de si próprio, ele sendo ele mesmo advogado de formação, e ao juiz, né? Isso. E a vítima. E a vítima, né? Desculpa, e pior de tudo ainda é a vítima também. Mas eu estava dizendo, até os anos 50, ninguém nem arguía, não havia dúvida sobre a traição da Capitu. E, portanto, o tema do ciúme meio que dominava o debate. Uhum. Na virada dos anos 60 apareceu uma mulher, não por acaso uma mulher, feminista, de formação anglo-saxã, Helen Caldwell, que tem um livro traduzido agora chamado O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, em que ela pela primeira vez diz claramente isso. Diz, não, peraí, só uma coisa, nós não podemos tomar isso como verdade absoluta, porque quem fala é ele. Então é preciso levar em conta que há um ponto de vista que falseia os fatos em seu favor, para dizer o mínimo, né? Uhum. Ou pelo menos ele propõe uma leitura, ele tem uma perspectiva de abordagem aos fatos que beneficia a sua posição e silencia todas as outras, né? Então daí por diante é que aparece todo um debate sobre não mais o ciúme, etc., mas sobre como o Machado foi genial, e aí nesse sentido eu acho que a aproximação com o Freud faz todo sentido, e tem hoje em dia tem estudos lá que fazem essa aproximação. Primeiro constatando que nenhum dos dois conheceu o outro, né? Lamentavelmente para o Freud, eu acho, ele teria ganhado muito em conhecer o Machado, certeza, né? Porque para o debate que ele propôs fazia todo sentido. E o Machado, pobrezinho, sozinho aqui, com uma interlocução intelectual provavelmente muito escassa, claro, teve que, enfim, se inventar sozinho, né? Mas dali por diante começou a aparecer mais esse debate sobre a estrutura da narrativa, que é aí que está a genialidade do Machado. O Machado percebe, digamos, até Helena, até Yaya Garcia, né, que é o último romance dele antes do Brás Cubas. O Machado é um escritor relativamente convencional, muito bom, com muita força de formulação de caracteres e tal, mas é o cara que ainda não deu esse salto. E aí no Brás Cubas ele... Eu acho que até a questão da universalidade, um dos tópicos da universalidade da obra, se perdeu na medida em que, mais raso, eu acho que disso do que o Fischer falava, estava a questão do adultério, né, que do ponto de vista jurídico, e mais do que jurídico penal, para a gente ser mais objetivo, né, perdeu completamente o significado sociologicamente e perdeu juridicamente, quando a partir de 2005 o adultério desaparece como tipo penal. A minha pergunta... E a pena, lembra a pena do adultério? De 15 dias a 6 meses. Não, e a minha pergunta a minha pergunta que eu faria agora para ti, mas antes eu só quero dizer para os nossos telespectadores de todo o Brasil, de norte a sul, que nos assiste, nós estamos, quem ligou agora já perdeu parte do programa, estamos debatendo com o Luiz Augusto Fischer e o Jorge Trindade o Dom Casmurro de Machado de Assis. E especialmente é recomendável essa edição da LPM. Também quero, o Luiz Augusto Fischer é autor também de Machado e Borges e outros ensaios sobre Machado de Assis. É imperdível e aproveitamos o espaço do programa para fazer essa divulgação. A minha pergunta ao Jorge, e também pode ser feita, embora o Fischer não seja da área do direito, mas pode... não faltam grandes narrativas no direito. O direito é exatamente isso. Eu tenho insistido nesse ponto aqui no Direito e Literatura, que embora Dom Casmurro não seja da fase mais realista do Machado de Assis, e acho que falta esta literatura realista no direito. O direito não consegue fazer grandes narrativas, ele é uma espécie de fotografia da sociedade, ele reproduz uma sociedade injusta, e um realismo no direito, nesse sentido, faria com que se tirasse a sangria do cotidiano e mostrasse as mazelas. Isso é o que falta, não falta essas grandes narrativas, falta. Não falta o Machado de Assis para o direito. Isso aparece um pouco nesse sentido, quando há o descaso pelo bacharelismo, pelo lugar comum, por essa coisa toda do tio Cosme, que é um bacharel fanfarrão, capitalista e etc, etc. Mas assim, retomando um pouco, Lênin, a questão do enfoque que a gente pudesse dar do texto em relação estritamente ao direito, que eu acho que é uma leitura pobre, mas mesmo assim, do ponto de vista... Eu pergunto sobre isso, porque a minha questão do ponto de vista comum jurídico, penal, é uma leitura, isso como discutir os ciúmes embora tenha graça. Do Bentinho. Embora tenha graça. Mas isso perdeu sentido por dois lados, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista criminal, porque não é mais crime. Claro, não tem sentido. E do ponto de vista do direito de família, da família, né, para ser mais amplo, do ponto de vista do direito de família, isso também perdeu sentido, porque qualquer investigação de paternidade, por mais rasa que fosse, hoje em dia, ou qualquer exame de DNA, poria, do ponto de vista de um princípio da realidade, paupérrimo, poria por terra toda a atualidade ou toda a universalidade do texto. A questão me parece que já não reside aí há muito tempo.
E eu não vejo mais a discussão sobre a questão, o ponto da traição. Né? Eu acho que a dimensão é bem mais hoje em termos mais próximos da psicanálise do que propriamente do direito. Na medida em que o que se está a problematizar não é se houve crime ou se a questão do direito de família não poderia ser resolvida com essa identidade do filho de terceiro, um filho espúrio, desigual e etc. Não, mas a questão é de conflituar, ao meu modo de ver, não só as parecências do filho Ezequiel, mas abandonar um pouco a questão da condenação da Capitu e olhar mais um pouco para o lado paranoico, desconfiado, que nasce no Bentinho, que aparece desde as primeiras linhas do texto, que a Capitu tinha aquelas características esteriformes, os olhos de ressaca, né? Oblíquos e dissimulados. Cigano. E tem... todo grande escritor, nós falamos de dois, o Shakespeare e o Machado, para mim os dois são do mesmo tamanho, né? Todo grande escritor ele é capaz de embutir vários níveis, né, de leitura. Então, por exemplo, uma leitura também que hoje em dia tem prometido bastante, ao lado dessa psicológica, da psicanálise e tal, tem a ver com a questão histórica mais dura, né? Por exemplo, a Capitu era uma menina de baixo, né, que era filha de um funcionário público desqualificado, que vizinhava com a família do Bentinho, que era uma família de proprietários, herdeiros, né, cujo pai já tinha morrido, mas a mãe fazia... Mas desde então uma grande sedutora da Dona Glória. E grande sedutora, e uma mulher, enfim, uma mulher com 15 anos ela já é uma mulher, e o Bentinho com 15 anos é um pateta, como aliás todos os rapazes de 15 anos são. Né? O Nelson Rodrigues dizia que todo homem devia nascer com 30 anos feitos, né, cara? Antes disso o cara não sabe nem dar bom dia para a mulher, dizia. E o Bentinho é isso, ele é um pateta, né? Ela é que namora ele e tudo mais, então tem todo esse tema da sedução. E aqui tem um outro giro de gênio do Machado, né? Sendo o narrador um cara de fora, que está querendo acusá-la o tempo todo, ele, no entanto, compõe uma personagem feminina que é sensacional, né? Porque ela tem várias, enfim, elipses na sua vida. Mas o que mesmo que ela pensou? Como é que ela foi? Como é que ela se resignou? Tem uma cena fantástica em que morre o Escobar, o amigo, que o Bentinho acha que é o traidor, né? E aí, na hora do enterro, ele está olhando para o caixão, para o corpo do seu amigo e olha para os olhos da sua mulher. E essa cena, a descrição disso é fantástica, né? E é coisa de 10 linhas, assim, né? Ele vê os olhos da Capitu e vê ela saindo aquelas lágrimas de esguicho, né? E aí ele não tem mais dúvida nenhuma. Ela foi uma traidora e a partir daí ele passa a acusá-la sem perdão. E tem cenas, enfim, uma outra que ainda agora eu estava me preparando para o programa, fui repassar a minha leitura e me lembrei, tem uma hora que o Bentinho está tão desesperado que ele pensa em se matar. Ele compra um veneno, volta para casa e coloca na sua xícara de café. E ele está para tomar o café e chega o filho que não é filho, que ele acha que não é filho. Exato. E ele diz na narração, num momento crudelíssimo, que ele ofereceu a xícara com veneno ao filho. E por um acaso total, o menino não toma a xícara de café. Portanto, ele podia ter matado literalmente o seu filho. Essa tentativa de suicídio dele é bem Otelo, né? Desdémona, quer dizer, mata e depois quer se matar. Isso, e aí matar o filho tem um pouco de psicanálise fortemente freudiana. E aí vem toda a questão do ciúme como uma triangulação, e vem toda uma questão edípica que poderia ser ressaltada, né? Mas eu fico pensando um pouco assim, esse discurso da condenação da Capitu ou da paranoia do Bentinho? Que há várias questões bem paranoicas. E muitas coisas esteriformes na mulher, os olhos de ressaca, dissimulados. E lembra lá, Fischer, quando eles estão namorando e aparece o pai da Capitu e pega eles meio de surpresa e meio sem jeito. Ele está penteando a Capitu, ela dá um exatamente. Beijo nele, o Bentinho entra num verdadeiro desespero, fica catatônico, né? Enquanto que ela é todo graciosa, todo jeito. Ela na hora se recompõe, e já se recompõe e tem uma historinha para contar e seduz o pai, encanta o pai. Isso deve ter deixado sempre uma pulga atrás da orelha, né? Essas habilidades femininas sedutoras, esteriformes, né? Que Freud já vinha trabalhando ali em 1890, é muito contemporâneo ao texto, né? E por outro lado, a via da coisa persecutória,
a via do lado da desconfiança, da dúvida, né, ela é descoberta em Freud, ela é trabalhada em Freud sistematicamente a partir especificamente de um caso bem conhecido, que é o caso do presidente Schreber, que é da data de 1910 ou 1912, também é muito contemporâneo a esse dilema, né? Eu acho assim, ou é a mulher que é dissimulada, disfarçada, e tem os olhos de ressaca oblíquos e dissimulados, ou é o Bentinho que é realmente um casmurro desde então e tem as coisas obsessivas, persecutórias, desconfiadas, cheias de dúvida. Então, a relação entre a dúvida e a certeza, eu acho que fica problematizada. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo o Machado de Assis, Dom Casmurro, com o Luiz Augusto Fischer e com o Jorge Trindade. Mas eu queria perguntar para os dois, com relação a isso, por que isso, direito e literatura, eu vou puxar um pouco para o direito, por que ele insiste na questão de botar um advogado, um bacharel em direito? Me parece que nisso está, e não é gratuito, porque veja como que é feio, essa crítica que ele vai fazer ao formalismo e o papel que os bacharéis, e nós temos muitos textos criticando o bacharelismo brasileiro, vejam como que formalmente ele consegue sair da questão da promessa. É uma questão tipicamente de um formalismo, afinal não tinha prometido o filho, mas sim um seguidor para Deus. Para lembrar a cena, né, que o Bentinho nasceu e a mãe tinha prometido que se nascesse bem, ela ia enviar o filho para o seminário. Isso. O primeiro ponto da memória dele no passado é quando ele tem 15 anos, ele se dá conta, pela conversa da mãe com José Dias, com aquela famosa e sensacional figura do José Dias, né, se dá conta de que ele gosta da captura. Não é ele que tem uma consciência de gostar dela, mas ele ouve que parece que ele está gostando, então. E a partir daí, então, se cria um dilema dele, porque ele tem 15 anos e ele está na hora de ir para o seminário e tal, e aí acontece essa cena, né? Isso. Dado o formalismo da tradição bacharelesca e tal brasileira, o argumento que a família constrói é o seguinte: não, havia sido prometido alguém para o seminário, não necessariamente o filho. Então manda alguém no lugar dele e fica salva a promessa, salva a aparência, e o Bentinho fica livre de seminário. E os embargos, que é uma coisa mais inútil no direito, que são os embargos. E ele tem um capítulo. Ele tem um capítulo sobre embargos. Na hora que ele está na mais cruel das dúvidas, vem o Escobar para trazer uns embargos para ele. Embargos é um tipo de... O Brasil é o único país do mundo, eu acho, que possui embargos. Embargos é um recurso de quinta categoria que é utilizado para salvar sentenças mal fundamentadas. Esses são os famosos embargos, né? E também criaram depois os embarguinhos, que são embargos de segundo nível. E o desembargador é por causa disso, então. Porque aí desfaz o embargo. Desfaz o embargo. E o Machado faz essa crítica e dá o nome de um título. Me parece isso, junto com o formalismo, há uma crítica. Eu sempre me lembro de Brás Cubas e me lembro... E o advogado aparece e as críticas que ele faz, os contos machadianos sobre o bacharelismo, é uma coisa forte também. E isso hoje, quando eu pergunto, Jorge, que nós fizemos de grandes narrativas, é que o direito ficou para trás, a literatura passou a perna. Mas tem uma frase que diz isso bem claro no texto. Vamos reportar só uma meia frase que diz assim, se não me engano é o José Dias com seus superlativos: as leis são belas, as leis são belíssimas. Isso. Mas muito mais belo, ou mais bela, ou mais belos são os olhos da Capitu. E todo o resto da Capitu é muito mais belo do que as leis. Mas é engraçado, porque o José Dias pega por aí, as leis são belas, quer dizer, não importa que as leis sejam funcionais, ou sejam justas e tal, não, são belas. São belas, então, mas mais belas, mais belos são os olhos da Capitu. E ele participa da própria negociação, enfim, para conseguir tirar a promessa, né? Claro. Questão. Uma hipocrisia que também tem a ver com o tipo de catolicismo que se praticava no Brasil, mais do que hoje em dia, imagino eu. Né? Tem todo um debate, uma crítica, enfim, cujo ponto de partida é o Antônio Cândido, e que se estende pelo Roberto Schwartz, na obra dele, centralmente, que também vai fazer um corte, digamos, de classe, né? Quer dizer, quem é o Bento Santiago? Proprietário, que nunca precisou trabalhar na vida, herdeiro de escravos, que faz direito por um capricho,
quando precisa usar alguma coisa da sua formação jurídica é só para uma coisa de perfumaria? Tem Só perfumaria. Os benefícios subsidiado pelo José Dias, que está sempre procurando o que é melhor para ele. Ir a Coimbra, ou ir a São Paulo, ou estudar medicina também não fazia muita diferença. Às vezes era um enrolão, né? Um oportunista, né? Foi conhecido da família quando ele vendia xarope para curar coisa e tal. Era um homeopata. Né? Homeopata autodidata. Eu acho, fico um pouco assim intrigado quando eu vejo que a questão do Dom Casmurro vai se organizar entre a condenação da Capitu, ou vai se degladiar entre a condenação da Capitu e a paranoia, a desconfiança do Bentinho. Acho que não é por aí. Acho que o importante é a problematização. A questão do afeto está problematizado. A dúvida está colocada, está problematizada. E pior, permanecerá assim para sempre. Mas essa é a ideia. O que nós queríamos também é lançar dúvidas também para o nosso telespectador. O nosso programa, como eu sempre digo, o tempo aqui é o tempo da modernidade. Ele voa e vai. Então nós discutimos aqui o Dom Casmurro, já depois de Brás Cubas e outros textos do Machado de Assis. Quem não gosta do Machado de Assis, o Fischer e o Jorge nos mostraram aqui por que nós devemos ler Machado de Assis, por que ele é tão importante. Eu quero agradecer ao Fischer e recomendando novamente o livro Machado e Borges e outros ensaios sobre Machado de Assis, escrito pelo Fischer, obviamente o Dom Casmurro, agradecer o Jorge, agradecer aos nossos telespectadores de todo o Brasil, norte ao sul do país. Hoje o nosso programa Direito e Literatura, do Fato à Ficção, é um projeto do IHJ e que tem o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Lá na Unicinos nós discutimos literatura, filosofia. O nosso programa de pós-graduação em Direito é um programa diferente. Mande-nos e-mails ihj@ihj.org.br. Hoje em dia já não se escreve mais cartas, hoje tudo é por e-mail. Cartas é do tempo Machado de Assis. Nosso www.ihj.org.br é o nosso sítio, lugar de discussões, direito e literatura. Até breve.